A paz e a graça, novamente, bem-vindo ao canal, você que se interessou, viu a imagem, mas você vai gostar muito mais do assunto que eu trago a você. O título: Os frutos de origem duvidosa. Você vai duvidar, literalmente, quando você vê uma imagem de uma árvore frutífera produzindo outro tipo de fruto. Será que você vai achar que é assim mesmo? Que isso é normal? Que a condição de uma árvore, ela tem condição de dar qualquer tipo de fruto? Claro que não. Você vai achar uma coisa errada. O que eu quero dizer? São homens e mulheres na terra que produzem frutos falsos, que não são e que não produzem aqueles frutos. Por certo, assim como se você vê uma árvore frutífera dando um outro tipo de fruto, você vai estranhar. E assim é uma regra que o Espírito Santo de Deus, ele traz a nós de prestarmos atenção no que cada um produz, porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Eu quero contar rapidinho aqui um testemunho, uma coisa que nesse dia, eu presenciei e fiquei um pouco chateado, e por isso o Espírito Santo me disse: prega isso. É uma questão de discernimento espiritual que a gente precisa ter para desconfiar de quando uma pessoa diz ser uma coisa, mas produz outras coisas, coisas diferentes, que não condiz com a realidade. Eu costumo comprar na porta da minha casa pão. Um rapaz humilde, crente, ele sempre passa anunciando que é o padeiro que está passando. E eu, até de uma forma de ajudá-lo, sempre compro. Mas há algum tempo eu tenho notado ele entristecido. E eu perguntei essa manhã, que eu falo para você, perguntei a ele como estão os negócios. Ele disse: pastor, as coisas estão indo devagar demais e a gente fica triste. Mas pelo Espírito Santo de Deus eu sabia que tinha algo errado. Eu perguntei para ele: como é que está a tua vida? Como é que está a tua vida espiritual? Né? Você está fazendo tudo certinho? Ele disse: eu estou, pastor, eu frequento uma igreja, eu não vou nem dizer o nome da igreja, a religião. Eu sou dizimista e eu ganho muito pouquinho, porque eu compro pão e revendo. Eu não tenho emprego fixo. E ele quase chorando falando isso. Mas o Espírito Santo de Deus, ele dá o discernimento para a gente. E eu perguntei: como é que está lá na tua igreja? Não tem alguém de Deus ungido que ordene, pregue a prosperidade? Porque a prosperidade vem de Deus, não do diabo.
E muitos pregam diferente isso. E ele me falou uma coisa que eu fiquei chateado. Disse, irmão, eu estou sendo amaldiçoado porque o dia que não dá para mim recolher o dízimo, o pastor fica de cara feia para mim. E ele usa lá Malaquias e fala que nós somos ladrões de Deus e começa um monte de maldição. E eu olhei para ele e me veio assim um tipo de revolta. E eu disse para ele, meu amigo, você está nesse lugar, você está sendo amaldiçoado. Por isso que não está dando certo. Ao invés de ele te amaldiçoar, ele tem que te abençoar. E não ficar te cobrando todo o tempo. E a gente vê muito isso acontecer. Pessoas de dentro de igreja até sendo ofendidos, sendo chamados de ladrões e vários outros adjetivos aí que eu não quero nem falar aqui. Por isso eu fui impulsionado pelo Espírito Santo a pregar isso. Então nós temos que conhecer, meus amigos, pelos frutos de quem é uma pessoa dessa. Uma pessoa dessa é o mercenário, o homem que fala isso, que nos dias de hoje chama ladrões de Deus as pessoas que não recolhem dízimo. E o homem leva uma vida sacrificada e mora num cubículo, e o dinheiro que ele teve foi de comprar uma bicicleta para andar pela rua para vender pão. E eu senti desejo de ministrar na vida dele a bênção e quebrar a maldição o qual ele estava debaixo. Eu disse para ele, segurei no ombro dele e disse, em nome de Jesus, eu quebro essa maldição que lançaram sobre você. E expliquei a situação, a condição do dízimo, o qual nós já pregamos aqui várias vezes. Se você quiser, é só procurar. E eu coloquei as mãos sobre ele e abençoei. E ele foi embora. E eu disse, se eu sou de Deus, a partir de hoje a tua vida muda. Essa maldição está quebrada na tua vida. Quero trazer ainda uma passagem bíblica que diz assim. Livro de Mateus, capítulo 7, verso 15 e 16. Para você também que ouve isso aí. Disse Jesus, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Eu coloquei na imagem de uma árvore de mamão dando melancia. É impossível isso acontecer. São os frutos de origem duvidosa, que na verdade não é aquilo que aparenta ser, como um homem desse. Ele só visa dinheiro dos irmãos, das irmãs. Eu sou contra isso. E a Bíblia é contra isso. O segundo conserto é contra isso, de quem faz isso. Por isso você vai conhecer alguém pelos frutos que produz. Nesse caso, são frutos falsos, porque aparenta ser uma coisa e é outra.
E a imagem, ela mostra uma coisa, mas na verdade é outra. Nós precisamos, irmãos, andar na sinceridade. Infelizmente, muitos dão dízimo para receber, porque isso que é pregado. Se você der dízimo, você vai receber 100%. Mas se você não der, você vai ser amaldiçoado, porque você é um ladrão de Deus. Eu espero que você que esteja ouvindo isso, faça prova daqui que está sendo falado para você. São lobos devoradores que estão entre ovelhas, mas são lobos para amaldiçoar, porque a questão só é financeira, na verdade. E a gente tem se entristecido muito nesse dia, porque eu olhei para ele e eu chorei. Como é que uma pessoa, se dizendo pastor, fica amaldiçoando as pessoas, as ovelhas de Cristo? É um domínio muito grande e a gente fica chateado com isso, por ver injustiças com o povo sendo feito com o povo de Deus na terra. São ovelhas de Cristo sendo humilhadas e acontecendo coisas que você sabe. Você faz parte ou não de uma igreja, você sabe disso. Para a gente terminar, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 13 a 15, está escrito: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O homem desse é ministro do Satanás, não de Deus. Porque pelos frutos nós conhecemos quem é a árvore. Essa coisa de amaldiçoar pessoas dentro de igrejas não vem de Deus, mas do diabo. Assim eu trago essa mensagem para você. Fica na paz e na graça. E preste atenção no que está acontecendo com a tua vida. Talvez você esteja sendo amaldiçoado e você não sabe. Jesus não precisa do teu dinheiro, mas os homens deturpam a palavra de Deus para tomar em nome de Deus dinheiro de você e te amaldiçoar. Fica na paz e na graça, até uma próxima, que eu trarei a você em nome de Jesus. Abre os teus olhos. Amém.